Hoje é o primeiro domingo da Quaresma. Eu penso que já estiveste numa celebração eucarística ao longo desta manhã, e se não pudeste estar, pois essa tarde também poderias estar. De qualquer maneira, eu quero compartilhar contigo uma experiência pessoal que tive da celebração de hoje. Hoje, a palavra de Deus, concretamente o Evangelho de Mateus, nos fala das tentações de Jesus. Jesus foi tentado. E São Paulo, em alguma passagem da Escritura Sagrada, diz que Jesus é semelhante a nós, menos no pecado. Jesus semelhante a nós, menos no pecado. Mas Jesus foi tentado, de modo que ele é semelhante a nós na tentação. Foi tentado para ser semelhante a nós na tentação. Os teólogos, alguns entendidos, dizem que Jesus santificou tudo o que ele assumiu na sua própria carne, as cruzes de cada dia de cada um de nós, o sofrimento, a enfermidade, as contrariedades, as perseguições, toda a própria humanidade nossa foi santificada em Cristo. Se ele assumiu as tentações, também deve ter santificado essas tentações. E alguém dirá, padre, como pode dizer uma coisa assim? Estranha, isso que doutrina é essa? Sim, eu penso assim, que ele santificou essas tentações. E é a surpresa que o demônio encontrou em Jesus. Porque Jesus quis ser semelhante a nós nas tentações e também para ensinar-nos que sempre se pode sair de uma tentação. É possível resistir contra as tentações. Porque se vemos o Evangelho de hoje, diz que depois da terceira tentação, o diabo retirou-se. Se retira para que então seja Jesus quem tome a decisão. Creio que, por mais grande que seja a tentação, sempre há uma margem que é a nossa responsabilidade para ceder, para inclinar-nos, para responder favoravelmente a uma tentação ou dizer não. Esta é a primeira constatação. E depois podemos dizer que na tentação há uma coisa comum, que o diabo, Satanás, costuma usar uma estratégia. Uma pequena verdade transforma em uma grande mentira. Uma grande mentira. E essa mentira é que ele nos vende. Mas nós temos a possibilidade de desmontar as mentiras de Satanás. E como se pode desmontar as mentiras de Satanás? Olha, uma pessoa uma vez me disse que, ai padre, eu tenho uma experiência tão dura, tantas tentações, e eu às vezes peço a Deus, por favor, não deixes que eu viva nessas tentações, porque essas tentações seriam mais adequadas para um santo que é capaz de resistir que eu. E afinal eu começo, diz ele, a rir-me das tentações e sinto que Deus também se ri delas e o demônio afasta-se. É verdade, muitas vezes teremos que tomar a decisão de rir-nos das nossas mesmas tentações. Porque as tentações estão baseadas numa mentira. Olha, Jesus nos promete, se abraçamos a sua cruz, nos promete o prêmio, o 100 por um, por cada renúncia tem 100. E o demônio parece que nos quer prometer mil e mil coisas, mas não nos dá uma coisa que Jesus acrescenta: 100 por um, mas a vida eterna. Tu, se pudesses dizer ante uma tentação, aqui há uma oferta de vida eterna, o demônio diria: não, isso eu não posso dar. Eu posso dar, que posso permitir-te que tu gozes, passes bem a vida agora, mas a vida eterna não é para mim. Então, esse seria já o critério para desmontar as mentiras de Satanás. Vejam lá.
no Gênesis, a primeira leitura, que nos fala do primeiro pecado de Adão, que pode explicar todo o mistério do mal que existe no mundo. O demônio faz uma introdução. É verdade que Deus proibiu, etc, etc. É mentira. Deus não proibiu comer de todas as frutas da árvore. Diz que solamente uma coisa está proibida: comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o demônio, é porque assim vocês vão viver, assim vão viver, não vão morrer. E é mentira, porque aqui na Terra não somos imortais. Tanto é mentira. Há muitas ofertas para viver, passar bem o dia a dia. Não fique aí na igreja onde passa que sempre estão fazendo proibições, dando proibições, mas é mentira. Esse falso paraíso, essa falsa autonomia que não nos leva a uma plenitude de vida. Portanto, é muito importante. E depois está o Evangelho. Também uma mentira. O demônio diz: olha, tu és filho de Deus, podes transformar essas pedras em pão. Pronto, Jesus se tinha passado, ou estava a passar quase 40 dias de jejum, é normal que sinta fome. Fome do material, do pão material. Certamente teria comido algumas coisas para manter sempre responsavelmente o equilíbrio no corpo, mas necessitaria de uma coisa mais forte, mais nutritiva. Podríamos falar de um prato quente, de uma sopa. Claro, e por que não? Também nós merecemos comer bem, merecemos comer bem. Mas só que aqui há uma coisa. Uma coisa é o direito ao alimento, comer bem, levar uma vida digna quanto à alimentação. Outra coisa é a gestão dos prazeres. Os prazeres, a tentação dos prazeres. Todos temos uma inclinação natural para buscar a satisfação de algum prazer carnal, um prazer corporal, a sensualidade ou qualquer coisa destas. Só que, quando os prazeres perdem de vista a sua vocação e são convertidos em metas últimas da nossa vida, então caminhamos facilmente para aquilo que seria seríamos uns monstros, os monstros. Há pessoas que por um excesso de consumo, um excesso de abuso de prazeres, converteram-se em monstros, destruíram a sua vida. Portanto, é muito importante a moderação em tudo. Tudo tem que estar no seu justo lugar. Por isso os pais educam os filhos para que sejam moderados. É bom ver a televisão? Claro, por que não? Uma coisa é ver a televisão, outra coisa é ficar horas e horas seguidas na televisão. É bom ter um móvel? Muito bem, claro. Uma coisa é ter um móvel para usá-lo como um meio, uma plataforma de comunicação de trabalho. Outra coisa é horas e horas inteiras com o telefone para jogos online e outras coisas, que perdemos o sono e a gestão do tempo para outras coisas proveitosas. Os ninhos necessitam as crianças necessitam de alguns caprichos, muito bem, é verdade, mas é preciso controlar para que não caiam no pecado da gula, comer com moderação. Portanto, é muito importante não confundir os prazeres com o fim último da nossa existência. O demônio é capaz de manipular-nos. Na segunda tentação, Jesus está aí convidado para que se lance de uma parte alta, de uma colina, por exemplo, e dizendo o demônio, olha, está já escrito, não? O demônio mentiroso que é, pai da mentira, interpreta segundo as suas intenções a Sagrada Escritura e não diz a verdade. Diz, olha, que os anjos vão te proteger. É a tentação do poder. Quando o poder nos converte em pessoas déspotas, não? E até somos capazes de argumentar tudo o que fazemos desde uma razão divina. Utilizamos Deus aos nossos caprichos. O poder é uma coisa boa, mesmo que para alguns algo pareça que é apetecível, é uma coisa boa, mas sempre quando seja para prestar um serviço aos demais. Poder ligado
ao serviço à comunidade. Quanta gente ávida de poder usaram o poder de maneira tão irresponsável que produziram injustiças e um montão de coisas. Portanto, é essa tentação que temos que enfrentar e combater, uma tentação que temos que resistir. Finalmente, o demônio propõe a Jesus uma oferta. Te dou toda essa cidade, todos os reinos que vês por aí, se tu me adoras, se te ajoelhas. E Jesus diz, não, só a Deus prestarás culto. A tentação de ter, queremos acumular, 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 ter sempre, até entramos numa competição que queremos ter sempre mais que fulano que fulano. Olha, a tentação de ter é incompatível com a austeridade, com a sobriedade, com a disponibilidade para vestir-se da graça de Deus, para vestir-se, coroar-se de atitudes de misericórdia, de compaixão para com os demais. Este é o domingo, portanto, que nos faz lembrar que todos nós estamos sujeitos à tentação. Ninguém está imune, ileso das tentações. Mas todas essas tentações são vencíveis na medida em que nós sejamos obedientes a Deus, mais a Deus que a ninguém. É o que Paulo nos recorda na segunda leitura. Se o mundo fosse mais obediente ao Pai, ao seu mandamento do amor, haveria menos sofrimento e haveria mais gozo e paz. Desejo-vos um bom domingo, que a Virgem Santíssima, obediente e que escutou a palavra, que a pôs em prática, converta-nos, que nos converta em ouvintes e praticantes da palavra, para que obedeçamos mais a Deus que aos homens. Boa tarde, até já.